Olá pessoal, aqui quem fala é o Faza e seja muito bem-vindo ao canal Te Vejo em 2050. Atualmente mais um escândalo saiu no governo Bolsonaro, dessa vez envolvendo o seu ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, que condenou o Lula, prendeu o Lula e impediu que ele pudesse se candidatar e que pudesse disputar a eleição, e o Bolsonaro colocou ele como ministro da Justiça e também já disse que futuramente o colocará como ministro do Supremo Tribunal. Será um indicado lá para ser ministro supremo. E agora estamos aqui no final de junho de 2019 e várias gravações estão sendo lançadas aí na mídia, foram soltas na mídia, de conversas, não gravações em áudio ainda, mas conversas de texto estão sendo lançadas que mostraram conversas de combinação entre ele e o acusador, que era o Dallagnol, no caso do Lula, no caso do triplex, e várias outras conversas ali que insinuando que eles iam fazer de tudo para que a defesa não tivesse chance, para que a condenação seria certa, para que os processos fossem agilizados, para que o presidente não pudesse disputar a eleição e coisas nesse sentido. Inicialmente deu uma certa repercussão na mídia, as pessoas ficaram um pouco apreensivas, mas agora o caso já está sendo abafado. O Moro foi lá no Senado falar alguma coisa e de certa forma os políticos o estão protegendo, porque talvez ele tenha muito político na mão, e a coisa está esfriando. Porém, o Glynn, que é o cara que está soltando essas gravações, como ele está soltando aos poucos, talvez essa seja uma estratégia para que não esfrie a notícia, Então ele soltando de tempos em tempos essa notícia, ela não esfria, porque a partir do momento que ela esfriar, vai virar igual o caso Queiroz, Cadê o Queiroz? Ninguém fala mais nisso, não deu em nada. E vários outros escândalos de corrupção envolvendo a família Bolsonaro. Nesses 4, 5 meses de governo, já saíram muitos escândalos que já foram abafados, a mídia não está falando mais, ninguém está falando mais. Então, no caso do Moro, talvez seja essa estratégia de ir soltando aos poucos, para que não caia no esquecimento, para que o negócio fique sempre em alta. E não sabemos ainda o que pode vir, o que tem ainda de documentação para ser solta, para ser divulgada. A única coisa que nós sabemos é que tudo isso já era assim sabido, que o juiz ele estava contra o réu, ele era um adversário do réu e ele já estava com o seu pensamento de condenação pronto, independente do que fosse acontecer, se tinha ou não tinha provas. Ele se baseou em matérias de televisão, que inclusive ele incentivou que essas matérias saíssem, para tirar a credibilidade do réu. E esse tipo de coisa, esses acontecimentos, vão ficar marcados na história, porque a história vai julgar realmente o que aconteceu. E como eu acredito que a gente vai viver um futuro bem diferente, a tecnologia vai tomar conta, e eu acredito que nós vamos evoluir para uma certa inteligência mista, uma inteligência artificial com um pouco de humana, mas o que ela vai fazer? Ela vai puxar para o lado da lógica, da racionalidade. E essa inteligência que vai influenciar as pessoas, a maneira de pensar, a maneira de agir das pessoas, e até a tomada de decisões dos governos, dos governantes. Eu imagino que essa inteligência, com os dados que ela vai ter, vai ser responsável por contar as histórias, e ela vai registrar isso de uma maneira muito mais prática e muito mais imparcial e de uma maneira muito mais lógica, sem a emoção humana para contar a sua versão. E aí a gente vai ter realmente os fatos práticos, o que aconteceu. E esse vai ser um caso típico, vai ser um caso estudado, exemplar de injustiça, de estado de exceção. E também vai ter um estudo do fenômeno da apatia da sociedade, de como a sociedade está passiva diante de tudo que está acontecendo. E o fenômeno também das pessoas que estão concordando com isso, que os fins justificam os meios, simplesmente pela sua emoção, assim como as torcidas de futebol ali, torcendo pelo seu time, não importa se o gol foi roubado ou não, o que importa é que foi o gol. Mesmo essas pessoas não enxergando que isso tudo pode virar contra elas mesmas, Mas é isso, lamentavelmente é o que está acontecendo hoje, e não só hoje, mas já há um bom tempo está acontecendo isso. O judiciário, de alguma forma, está cooptado por algum grupo, e esse grupo eles estão em um acordo total ali de manter, de alguma forma, seus privilégios e suas decisões. E eu não vejo uma mudança em curto prazo com relação a isso, simplesmente apenas quando a população realmente se revoltar
O que eu não vejo acontecer tão cedo, eu acho que quando as pessoas estiverem num sofrimento um pouco maior, ou bem maior do que estão hoje, que é a tendência de acontecer, né, uma fome, falta de recursos, as pessoas sofrerem, né? E é o que vai acontecer, porque, como a gente sabe, no capitalismo liberal e selvagem, a tendência de concentração da riqueza na mão de poucos é maior ainda, e as pessoas, a grande maioria das pessoas vai sentir falta dos recursos. E quando estiver doendo no estômago, doendo no bolso, doendo na moral, e aí sim, talvez elas serão cooptadas por uma raiva, por uma revolta, né? Que infelizmente esse é o jeito de fazer as coisas mudarem. O ideal seria a mudança pela racionalidade, pelo intelecto, pela lógica. Porém, por mais que a gente tente explicar, a gente passe aqui os conceitos acadêmicos, as coisas as pessoas não querem entender, porque elas vão pelo lado emocional. Então, quando doer no estômago, doer no bolso, doer quando vê o filho dele ali passando necessidade, o pai idoso, sem direitos, ele trabalhando ali muito, sem benefício, sem lazer, talvez aí sim possa haver alguma mudança. E também é uma coisa perigosa, que pode ser que muita gente sofra com isso, e pode ser uma coisa bem traumática, né? Pessoas oportunistas podem cooptar essas outras pessoas que estão sofrendo também, e gerar um regime ainda mais autoritário. Não, a gente não sabe o que pode acontecer. E eu espero que isso não aconteça. O que eu espero é que as pessoas acordem e tentem partir para um mundo mais igualitário, um mundo mais justo, um mundo onde as pessoas têm o mínimo para sobreviver, pelo menos, garantido, né? Mas isso é um pouco utópico, porque infelizmente o quadro que vivemos é esse, né? Que a justiça, a gente não tem esperança, a gente não tem confiança na justiça. Se um ex-presidente que foi poderoso pra caramba sofreu esse tipo de ataque, sofreu esse tipo de injustiça, ele não pôde se defender, quem é cada um de nós para se defender? E essa é a pergunta que fica, não importa se você acredita ou não, você é a favor ou não, fato é fato e aconteceu e vai ser registrado na história e vai ficar marcado na história. E quanto a isso, ninguém vai poder impedir. É isso aí, galera, até o próximo vídeo e falou!